a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo Instituto Pan-Americano de Direito Processual e pela Associação Brasileira de Direito Processual, na pessoa do Dr. Eduardo José da Fonseca, que é o nosso presidente da BDPRO, e na pessoa do professor Glauco, aqui da casa, que está representando o Instituto Pan-Americano. Cumprimento o professor Alvarado pela magnífica exposição que fez na manhã de hoje, os colegas que compõem a mesa e principalmente meu querido professor Cláudio Levada, que é desembargador em São Paulo, mas mais importante do que isso, ele é professor dos mais queridos aqui da nossa Faculdade de Direito. Então, meu dileto amigo, professor Cláudio Levada, na pessoa dele eu cumprimento todos vocês que participam desse colóquio, em homenagem ao Código de Processo Civil do Brasil, que entrou em vigor no ano passado. Bom, o tema que me foi atribuído é bastante significativo num colóquio dessa magnitude, porque invoca autoridade e liberdade dentro do Código de Processo Civil. O que poderíamos pensar num código que foi engendrado para fazer com que tivéssemos uma maior segurança jurídica na prestação da jurisdição. Essa foi a ideia central do Código de Processo Civil. Então, ele não é um código propriamente que foi nos dado de forma democrática. Nós estamos no Brasil, um país que, pelo artigo 1º da nossa Constituição, é um Estado democrático de direito, mas nem tanto assim, como temos visto no decorrer desses, pelo menos esses últimos anos aqui no nosso país. E eu faço sempre um paralelo entre o Código de 73 e o Código de 2015. Né? Em 73 nós estávamos no regime da ditadura militar e era o pior, o mais rígido dos regimes, que foi o do governo Médici, extremamente, digamos, difícil, tempos difíceis, aqueles da ditadura militar e principalmente do governo Médici. Então, naquele momento surge o Código de Processo Civil, em 1973. Era ministro da Justiça o professor Alfredo Buzaide, catedrático de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ministro da Justiça, depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quando ministro da Justiça, ele aproveitou, tinha feito um anteprojeto de Código do Processo Civil na década de 60 e colocou aquele projeto em andamento e mandou para o Congresso Nacional como mensagem do governo, e aquele projeto se tornou então o Código de Processo Civil de 1973. Então vejam, estávamos no regime da ditadura militar. E esse Código de 73, extremamente democrático. Não tinha a ideologia da ditadura militar. O professor Buzaide era um técnico, excelente processualista. Não misturou a sua ideologia, que era complicada. Ele se declarava um fascista, e era, né? E não escondia essa natureza. Mas fez um Código de Processo Civil libertário, sem a ideologia fascista. Um código técnico, elogiado não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo, principalmente na Europa. Então esse foi o clima em que surgiu o Código de Processo Civil de 73. Né? Ditadura militar ou Código Democrático de liberdades. Maravilhoso. 2015, Código de Processo Civil, nós estamos no regime de democracia, Estado Democrático de Direito, e foi feito um código de cima para baixo. O STJ e o Supremo Tribunal Federal se reuniram, fizeram um núcleo duro de jurisprudência, vai agora determinar o que deve ou o que não deve ser feito na atividade jurisdicional. A lei e a Constituição não vão mandar coisa nenhuma. Quem vai mandar é a jurisprudência, principalmente a jurisprudência dos tribunais superiores. Esse foi um núcleo duro criado pelo STJ e Supremo Tribunal Federal. Não é? Aí chamaram uma equipe maravilhosa de processualistas, não é? espetaculares, colegas nossos de grande renomeada
todos eles respeitabilíssimos, para legitimar esse projeto de autoritarismo de decisões judiciais, de cima para baixo. Então os colegas fizeram um trabalho maravilhoso, muitas coisas boas vieram no Código de Processo Civil de 2015, mas naquele núcleo duro a ideia era, ou a ordem, não se mexe na jurisprudência vinculante. Processualistas podem brincar à vontade com competência, honorários, litisconsórcio, essas bobagenzinhas que processualista gosta, mas núcleo duro, vinculação da jurisprudência, autoritarismo de jurisprudência, mandando mais que lei e que Constituição, ninguém mexe, e ninguém mexeu. E assim foi aprovado o CPC 2015. Discutiu-se com a comunidade? Dizem que sim, não foi verdade, isso não é verdadeiro. O código foi autoritário realmente, houve digamos assim, um nariz de cera para dizer que houve discussão com a comunidade, mas realmente não houve. Então, começamos a nossa exposição assim. Estamos num código autoritário, feito de cima para baixo, num tempo de democracia no nosso país. Pelo menos é o que fala a Constituição Federal. E revogamos um código democrático que ninguém abriu a boca para falar do CPC 73 em temas de ideologia. Não é? O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei de imprensa porque foi feita na ditadura militar. Esse foi o mote da decisão do Supremo na relatoria do ministro Carlos Brito. Né? Mas não se revogou o Estatuto da Terra, que é de 64. De junho de 74, já estava em ditadura militar. Não se revogou a Lei da Ação Popular. Não se revogou o Código de Processo Civil. Leis boas. Então, não é porque foi gestada na época de ditadura militar que a lei é ruim. E também não é porque foi gestada num regime de democracia, de Estado Democrático de Direito, que a lei é boa. Também a recíproca é verdadeira. Bom, o nosso Código de Processo Civil, tirando esse defeito da gênese do DNA dele, que é um código autoritário, que foi pensado para que a jurisprudência pudesse ter uma preeminência no cenário jurídico nacional, para que se hipertrofiasse o poder judiciário no que tange a força de suas decisões. Em nenhum momento nós encontramos a palavra no CPC de que a Constituição vincula, de que a lei vincula. Essa palavra não existe. Agora, que a jurisprudência vincula, existe. Né? É muito interessante isso. E o argumento daqueles que querem fazer com que a jurisprudência seja vinculante, justificando o injustificável, é dizer que isso vem em homenagem à isonomia e à segurança jurídica. Né? Isonomia a lei já dá. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A lei iguala. É a lei que iguala, não é a jurisprudência que vai igualar. Né? Mas um juiz interpreta a lei de um jeito, o outro juiz interpreta de outro. Isso não tem nada a ver com falta de isonomia ou desisonomia, que a ministra Carmen Lúcia gosta de falar, né? Isso é desisonômico. Enfim, eu estou só repetindo a palavra da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas não existe essa questão de jurisprudência isonômica. Não é a jurisprudência que vai tornar a coisa isonômica, porque um juiz pode dizer, não, eu não vou aplicar essa súmula nesse caso, que não é bem a hipótese, vou decidir de outra maneira. Continuamos a ter o problema da falta de isonomia, se isso é verdadeiro. Então, na verdade, esse é um argumento falacioso, data máxima venia. O outro é o da segurança jurídica. Insegurança jurídica é nós termos um país onde você não pode reclamar ao Poder Judiciário porque já sabe a resposta. Então, e a resposta vem antes da pergunta. Isso em filosofia é o fim de todos os caminhos. Não existe uma resposta dada antes de se fazer a pergunta. Então, como é que eu posso ter uma decisão pronta, vinda do Poder Judiciário, né, sob forma de súmula, de entendimento majoritário, seja coisa que o valha, se eu ainda não fiz a pergunta? Eu, jurisdicionado, ainda não me dirigi ao Poder Judiciário, mas eu sei que se eu me dirigir já vou ter a resposta X que o juiz vai dar e não vai deixar eu falar absolutamente mais nada. Né? Então são situações que temos que pensar em matéria de o que é bom. Então dizíamos, o juiz não pode aplicar a lei, ele tem que interpretar, ele é livre para fazer a interpretação da lei, etc. E tal. Sim, então, a famosa escola da exegese,
século XVIII, comecinho do século XIX na Europa, não é tão criticada, mas temos que entender a escola da exegese na época em que ela foi instituída, não é? Então era importante realmente porque estávamos numa situação na Europa completamente fora de controle, então precisava vir uma lei que dissesse, Código Civil da França, 1803, que dissesse, olha, o direito é assim e o juiz não pode interpretar esse direito, porque os juízes sempre estavam do lado do Estado na época anterior, imediatamente anterior à Revolução Francesa. Daí veio a Revolução, impediu o juiz de interpretar, acabou com o duplo grau de jurisdição, foi o único hiato que tivemos nos países da Europa continental em que não houve duplo grau de jurisdição como garantia. Foi essa época, pós-Revolução Francesa, onde se falava, bom, se os tribunais estão aí para garantir o monarca, o dono do poder, nós precisamos tirar esse poder de tribunal, né? Então tiraram o duplo grau de jurisdição, passou a valer só a decisão do juiz e não tinha mais interpretação. O juiz era a boca da lei. Le juge est la bouche de la loi. Essa era a escola da exegese. Então o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos trocando 6 por meia dúzia, ou 6 por 5, estamos perdendo. Agora nós estamos trocando. Le tribunal est la bouche de la loi. Quer dizer, é o tribunal que vai ser a boca da lei agora, né? Ele ou melhor, o juiz agora vai ser a boca dos tribunais. Ele vai dizer o que o tribunal está dizendo, né? Le juge est la bouche des tribunaux. Então nós vamos mudar o foco da escola da exegese, passando para o século XXI, 2017, Brasil, Código de 2015. Então agora o juiz não vai poder fazer nada, ele vai dizer o que o tribunal tem que dizer. O tribunal disse, ele não pode fazer mais nada. Então esse é o clima em que se está desenvolvendo a aplicação do Código de Processo Civil de 2015. Agora, tirando o lado da ideologia e passando para a questão técnica, vamos examinar o que significa liberdade, autoridade, eficiência dentro do Código de Processo Civil, que é a matéria que nos foi dada a examinar na manhã de hoje. Artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015 diz que os tribunais devem manter a sua jurisprudência de maneira íntegra, estável e coerente. Então os tribunais devem buscar a estabilidade da jurisprudência, buscar a uniformização da sua própria jurisprudência, mantendo-a íntegra, estável e coerente. Isso é extremamente importante. Esse é o caput do artigo 926 do Código de Processo Civil. Não é? Manter uma jurisprudência íntegra, estável e coerente não é objetivo imediato de tribunal, é determinação, é regra imperativa do artigo 926. Os tribunais manterão a sua jurisprudência uniformizada, etc. e tal. Então é uma regra imperativa, não é uma possibilidade. Os tribunais deverão, se possível, buscar. Não. A regra é imperativa. Tribunais devem manter unidade na sua jurisprudência. Então, tudo que nós observarmos dentro do Código de Processo Civil, no sentido de que a jurisprudência tem que buscar alguma coisa importante para unir o pensamento do tribunal, não é? É bem-vindo dentro do Código. Então, recurso repetitivo, especial e extraordinário, perfeitamente, como instrumento de uniformização da jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Nós vemos então IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, incidente de assunção de competência, o IAC, todos os instrumentos de exame de coletivização de pretensões ou de demandas repetitivas. Nesse sentido, tudo que o tribunal fizer para tentar uniformizar o seu próprio entendimento é o que se objetiva com esses institutos trazidos pelo Código de 2015. Né? Vou repetir: incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demanda repetitiva, recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo. Tudo isso é importantíssimo para manter a coerência
e a integridade da jurisprudência dos tribunais. Só. Para aí. Não existe vinculação nenhuma. Tudo que vier de vinculação é inconstitucional. Então vamos tirar proveito e interpretar os textos normativos do CPC que tratam dessas matérias que eu referi, conforme a Constituição Federal. Então vamos extrair do texto normativo uma interpretação conforme a Constituição e não declará-lo inconstitucional. Ele tem utilidade? Tem, desde que saibamos utilizar o texto do CPC no sentido de que a Constituição autoriza. A Constituição autoriza que tribunais tenham uma jurisprudência íntegra, uniformizada, perfeitamente. Então é isso que importa nesses institutos que nós mencionamos. Agora, quando os institutos passam além da autorização da Constituição, então vem lá. Então todos os tribunais deverão aplicar o resultado do repetitivo, todos os tribunais deverão... Passou daí, é inconstitucional, porque o judiciário não está habilitado nem autorizado pela Constituição Federal a exercer poder legislativo. O judiciário não está autorizado. Só em uma única ocasião a Constituição da República do Brasil autoriza o Poder Judiciário, leiamos, Supremo Tribunal Federal, não é Corte Constitucional, é órgão do Poder Judiciário, está na Constituição Federal. Desculpe, mas a Constituição começa dizendo: o Poder Judiciário consistirá em 2 pontos, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e assim por diante. Então ele não é Corte Constitucional. Corte Constitucional, se a gente for estabelecer o que é isso em teoria do Estado, verificaremos que é um órgão suprapoder que está acima do Legislativo, Executivo e Judiciário. Então isso é Corte Constitucional. No Brasil nós não temos. No organograma do Estado, o Supremo está dentro do capítulo do Poder Judiciário. Então, quando a Constituição, no artigo 103A, diz: o Supremo poderá, depois de reiteradas decisões no mesmo sentido, verificadas X ou Y outras condições, editar súmulas que terão caráter vinculante, a Constituição autoriza o Poder Judiciário a estabelecer texto abstrato que significará, em termos bastante similares, a legislação. Então o Supremo pode legislar, sim, por intermédio de súmulas de caráter vinculante. É a única hipótese em que a Constituição autoriza o Poder Judiciário a editar textos. Supremo e STJ têm dito muito: nós somos tribunais de teses. Precisa combinar com a Constituição. A Constituição não diz que Supremo e STJ são tribunais de teses. Quando a Constituição diz no 102.3 e 105.3 que esses tribunais julgarão em grau de recurso extraordinário e recurso especial, tal e qual matéria, recurso significa que os tribunais vão rejulgar. Rejulgar o quê? Caso concreto. Então Supremo e STJ são tribunais de casos concretos. Só chegam lá casos do João com a Maria, do Pedro com o Antônio, do Estado com o município. Esses casos concretos é que são da atribuição dos tribunais superiores para decidir. Não é fixação de tese. Não está dito isso na Constituição Federal. Então Supremo e STJ não são tribunais de tese. Poderão ser? É uma questão de legge ferenda ou de constitutione ferenda. Podemos trazer isso a debate, discutirmos e modificarmos a Constituição Federal para atribuirmos ao Supremo e ao STJ competência para editar textos, teses, né? Agora, no texto atual da Constituição, isso não é possível, né? Ainda que queiramos, não é possível, com toda a boa vontade do mundo. Então, tudo que se escreve sobre precedente no Brasil, sobre vinculação de jurisprudência, todos nós deveremos ler. Puxa, que bacana isso para o futuro, para uma discussão de legge ferenda. É muito interessante. Não é para o direito positivo. De iure condito, não existe vinculação de jurisprudência no Brasil. Só na situação da súmula vinculante, como eu mencionei. Eu só falei uma ocasião, porque é só essa mesmo. Uma outra circunstância em que todos devem observar a coisa julgada, derivada, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, por força do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, isso não é texto normativo. É o Supremo decidindo numa ação
direta de inconstitucionalidade que tal texto é constitucional ou é inconstitucional. Isso tem eficácia vinculante não por conta de ser norma ditada pelo Supremo com caráter de atividade legislativa, nada disso. É atividade decorrente, é um efeito decorrente da coisa julgada, a eficácia erga omnes da coisa julgada proferida numa ação dessa natureza. Então, a única situação em que a Constituição autoriza a legislação pelo Judiciário é no caso de súmula vinculante. Ficamos 8 anos debatendo a súmula vinculante no Brasil. Não sei se recordam disso, até chegarmos no texto da emenda 45 de 2004. Agora, vem o CPC e dá um bypass em todo mundo, coloca lá uma vinculação sem discussão de autorização da Constituição. Quer dizer, o Supremo, para dar uma súmula vinculante, precisou de 8 anos de discussão e uma emenda constitucional. Agora vem o CPC e autoriza qualquer juiz a dar uma decisão de caráter vinculante sem autorização da Constituição, e nós vamos ficar quietos? Quer dizer, nós não podemos perder a capacidade de indignação com tamanha ignomínia. Mas voltando à parte técnica, que essas questões panfletárias a gente faz também, evidentemente que vocês precisam saber disso. Mas a parte técnica é a mais interessante, porque aí nós vemos o artigo 926 no seus parágrafos, dizendo o seguinte: uma súmula de tribunal não pode ser interpretada de forma apartada dos fatos que a constituíram. Então a gente vê muito hoje as pessoas pegarem um texto de súmula ou de alguma decisão judicial de tribunal superior e querer que aquilo se aplique ao seu caso sem investigar de onde surgiu aquela matéria e o porquê da edição daquela súmula, etc. Então o CPC deixou claro que é preciso que se busque a origem daquele texto de súmula ou de jurisprudência, de algum acórdão, né, para que nós possamos contextualizar aquilo. Será que o nosso caso é realmente comparável àquele que originou aquela decisão judicial, aquela súmula, etc.? Não é só pegar o texto e aplicar automaticamente. Bom, vamos lá. O artigo 927 é o artigo seguinte do 926. Esse é o mais complicado, que diz: juízes e tribunais observarão. Aí vem os incisos desse artigo 927. O que os juízes e tribunais observarão? 1. As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente. A Constituição autoriza isso. Diz que as súmulas vinculantes se aplicam a todos indistintamente e que o Supremo pode editá-las dependendo do preenchimento dos requisitos constitucionais. Inciso 2. Deverão também juízes e tribunais observar, não é, as decisões proferidas em ações que versem sob controle de constitucionalidade, não é? Ou seja, a Constituição também autoriza, diz que a coisa julgada tem eficácia erga omnes quando provém de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ação declaratória de constitucionalidade, etc. Perfeitamente. Os demais incisos já começamos a encontrar problemas, né? Do 3 em diante já existem as inconstitucionalidades. Quer dizer, tribunais deverão observar as súmulas de tribunais superiores. Como assim? Súmula vincula? Então, não usa a palavra vinculação, mas diz que tem que observar. Eu acho que é inconstitucional. Tem que observar também julgamento dos tribunais, sejam eles quais forem, pelo seu órgão especial ou órgão máximo, plenário, enfim, nas matérias que lhes são próprias. Mas também, por que eu devo observar as decisões de tribunais pelo seu plenário? Quer dizer, está vinculando também, e outras coisas mais. Então, realmente, os incisos que vêm em seguida, nesse artigo 927, 3 em diante, eles não devem ser observados. Então, que autoridade é que tem o CPC? No nosso tema de hoje, a autoridade do CPC. Qual é a autoridade que ele tem se a Constituição não lhe deu essa autoridade? A Constituição só dá autoridade para que o Poder Judiciário estabeleça normas, textos abstratos com força normativa geral, de aplicação geral, se tiver uma autorização
expressa da Constituição. Só há essa autorização no caso de súmula vinculante do Supremo. Não é? Agora, precisaríamos mudar a Constituição para que o CPC pudesse ter essa força que ele pensa que tem. Alguns juristas, eu achava que eu estava falando dessas inconstitucionalidades sozinho, porque o CPC saiu em março de 2015, a lei, né? E o meu primeiro comentário ao CPC novo já saiu em abril de 2015. Eu fui o primeiro que lançou um código comentado, já criticando essas matérias, dizendo que onde estavam as inconstitucionalidades. E como é que nós poderíamos salvar o texto, interpretando de maneira conforme a Constituição. Mas depois disso se seguiram muitas opiniões. Então, o professor Cássio Scarpinella Bueno, Eduardo Arruda Alvim, Araquém de Assis, Eduardo Talamini, enfim, muitas pessoas, muitos juristas, Leonardo Greco, né, vários juristas, Lênio Streck, foram comentando em seguida e apontando as mesmas inconstitucionalidades, por essas razões e por outras razões que a doutrina foi encontrando. Então, não está tão simples assim falar em vinculação de jurisprudência. A doutrina do processo civil não está totalmente, digamos assim, chapa branca. Não é. Quer dizer, uma parte da doutrina é chapa branca do Poder Judiciário Central em Brasília. Mas a doutrina está se manifestando de maneira independente e com muita personalidade para combater esses equívocos que estão ocorrendo em matéria de vinculação. Não é? Então, é importante que nós avaliemos tudo isso. Outra coisa que eu acho importante falar em matéria de uniformização de jurisprudência, o professor Leonardo Greco, ele fala, eu vou dar uma interpretação cínica do 927. É cínica porque o caso é tão grotesco que merece uma interpretação cínica. Isso dito por um professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leonardo Greco, todo mundo conhece. O professor Leonardo fala assim, olha, os juízes observarão. O que o juiz deve fazer? Essa é a palavra do 927 do Caput. Juízes de observação. Então, os juízes observarão. Eles pegarão o processo, verão uma súmula do STJ e tal, e ele observará a súmula. Ele fica lá observando. Mas ele aplica outra coisa que ele vê na cabeça, uma coisa correta que ele acha adequada. Né? Observar, então, para o professor Leonardo Greco, e ele confessa, a minha interpretação é cínica, risível, porque merece, o caso merece uma interpretação cínica, né? Porque é tão grotesca essa circunstância de se querer dar um passa-moleque na Constituição Federal, uma lei ordinária no sentido pejorativo do termo. Uma lei ordinária, como é o Código de Processo Civil, querer autorizar o judiciário a fazer lei, sem que a Constituição previamente o tenha autorizado. Então, por isso ele deu uma interpretação cínica. Então, e ele gosta de fazer essa brincadeira, e no final é brincar, seria cômico se não fosse trágico, né? E o trágico vem agora. Os senhores acham que se alguém alegar inconstitucionalidade desses artigos do CPC, o Supremo proclamará essa inconstitucionalidade? Nós ainda não estamos como na Venezuela, ainda não chegamos àquele extremo, não é? Mas eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês aqui, fazer um vaticínio, um exercício de especulação, de que se essa matéria chega no Supremo, ele jamais declarará inconstitucional essas medidas que são inconstitucionais, não é? Porque nós estamos passando por uma quadra muito difícil de afirmação das instituições no Brasil. Então nós vemos a Constituição sendo desrespeitada todos os dias. Então está havendo um mecanismo, e o professor Alvarado falou na exposição dele, que é um mecanismo que não é só do Brasil, não é só da Argentina, é um mecanismo que parece que tomou conta um pouco da América Latina, não é? Que é de desconstrução da Constituição Federal. Esse é um movimento que está acontecendo, nós precisamos dar um basta, fazer um break nesse movimento, não é? O juiz está simplesmente, ele não olha a Constituição, ele não olha a lei. Não, eu acho que o caso concreto é assim, eu vou decidir assim, ponto final. Não, mas a lei diz o contrário. Não, não interessa que a lei diz o contrário. Eu sou o juiz do caso, eu vou julgar. Então, alguns defendem no Supremo Tribunal Federal o ativismo bom. Não, porque se for para bem, não existe ativismo bom, ativismo mau. Não é?
Se o ativismo é o juiz legislar e dar a sua opinião pessoal, que ele acha justo no caso concreto, isso não está autorizado pela Constituição. Não interessa se o juiz está de boa vontade ou de má vontade, se ele é de esquerda ou é de direita. Não é? Ativismo é inconstitucional em qualquer circunstância. Não tem ativismo bom ou ativismo mau. Então também é outra falácia, e essa então provém da Corte Maior do Brasil, né? Então muitos ministros têm dito isso uma sem cerimônia assim marcante, realmente uma sem cerimônia marcante. E o último artigo que eu gostaria de comentar com vocês é o 489, que é o artigo que estabelece os requisitos da sentença. A sentença conterá um relatório, uma fundamentação, uma decisão, etc. Requisitos da sentença, nos incisos do artigo 489, e no parágrafo 1º, o 489 diz o seguinte: não se considerará fundamentada. Então já faz um negócio meio arrevezado, que enfim, o artigo ele começa a raciocinar pelo contrário, pelo não, né? Então, no exercício de neurolinguística está tudo errado, tem que começar pelo sim. Mas ele começou pelo não, dizendo, não se considerará fundamentada a sentença que, ou decisão judicial, né, que, aí estabelece um rol de circunstâncias em que ele, Código de Processo Civil, entende que a sentença não estaria fundamentada. Primeiro, se o juiz simplesmente repetir o texto da lei. Então, cabe isso, aí ele repete o texto da lei. Outra, se ele fizer uma paráfrase da lei, dizer o que a lei diz com outras palavras, não é a mesma coisa. Terceiro, fizer um textozinho que se aplica em qualquer lugar. Aquele texto padrão que só recorta e cola e coloca ali, também inconstitucional. Ou melhor, não é fundamentada essa decisão. E aí começa. Quando o juiz deixar de acolher uma súmula. Então não está fundamentada a decisão dele. Então ele é nula. Porque o juiz tem que acolher a súmula. Né? Então o juiz pode desobedecer o comando do 489, parágrafo 1º, nessa parte, que manda obedecer súmula. Eles falam, não aplico essa súmula, está errado, é inconstitucional, não vou aplicar. Ele pode fazer controle de constitucionalidade de súmula? Não é? Evidentemente que pode. Ele pode fazer da lei, que é mais do que súmula, por que ele não pode fazer da súmula? Não é? Então, controle de constitucionalidade, perfeito, o juiz pode fazer. Eu desde que saiu a emenda 45, eu sempre sustentei nos nossos comentários da Constituição, no comentário do CPC, que é possível fazer controle de constitucionalidade de súmula vinculante do Supremo, porque é texto normativo, abstrato e geral, se equipara à lei. Então, e tem várias súmulas inconstitucionais vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Tem várias. Eu aponto algumas delas nos textos que eu já escrevi, e se vocês tiverem curiosidade poderão ver, né? E principalmente naquele livro meu dos princípios do processo na Constituição, eu discuto várias súmulas inconstitucionais, como a súmula da algema, inconstitucionalidade formal, não tem nenhuma decisão anterior, e o Supremo na primeira já declarou, já baixou uma súmula vinculante. Tem outras súmulas de conteúdo inconstitucional. No processo administrativo no Tribunal de Contas haverá contraditório. Sim, a Constituição diz que o processo será contraditório tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Se o processo administrativo no Tribunal de Contas é administrativo, tem contraditório. Vem a súmula do Supremo vinculante e diz, processo no Tribunal de Contas realmente tem contraditório, vírgula, salvo se for no âmbito de previdência. Como salvo? A Constituição não faz exceção ao contraditório. Como é que uma súmula do Supremo, a pretexto de interpretar a Constituição, diz que não se aplica ao contraditório no processo administrativo quando acontecer de ele ser previdenciário? De onde surgiu isso? Outra, processo administrativo sancionatório, ele não é nulo se não tiver a presença de advogado. Quer dizer, então eu mando um funcionário público embora, instauro um processo administrativo e não dou ampla defesa para ele. Eu dou defesa. Fala, o senhor está com a palavra. Aí o almoxarife vai saber se a portaria de instauração do processo, né, tem viabilidade, se ela é apta ou inepta, se já ocorreu a prescrição da pretensão administrativa punitiva do Estado e assim por diante. Então defesa ele tem, agora ampla defesa ele não tem.
Então vem o Supremo e baixa uma súmula dizendo que não é inconstitucional uma decisão dessa natureza. Então, súmula vinculante inconstitucional tem de monte aí, é só a gente procurar, né? Então o Supremo baixa a súmula inconstitucional. O Tribunal de Justiça do Estado, o TRF, não pode baixar também? Não pode ter uma decisão judicial que não cumpra a Constituição? Como é que eu, juiz, não posso fazer esse controle? É óbvio que eu posso. Posso fazer controle de súmula vinculante do Supremo e deixar de aplicá-la, né? E diz o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que não é fundamentada a decisão se eu deixar de aplicar súmulas ou decisões majoritárias de tribunais, ou quando eu, para não aplicar, não dizer se ela está ultrapassada ou se realmente aquele caso é de aplicação da súmula. São os famosos distinguish e o overruling, né, do direito norte-americano. Então, são situações que estão previstas no 489 e que devemos sim tomar cautela com relação a elas, por conta da participação do juiz no caso, né? Será que o juiz fica vinculado? Estava falando com o professor Cláudio Levada há pouco, antes de começar a nossa exposição, e ele me disse o seguinte: ninguém gosta de ver a decisão de cima para baixo, do Tribunal Superior, etc. Ele é desembargador, evidentemente, né? Mas falou, mas olha, que ficou mais fácil julgar, então vamos pelo pragmatismo. Estou errado, o professor Levada falou isso? Então, o professor Levada me dizia, então, há 5 minutos, olha, que ficou mais fácil para o juiz, sim. Tem uma súmula? Opa, súmula, aplica. Então, essa é a ideia pragmática, vamos dizer assim, dessa circunstância. Mas não que isso seja o mundo ideal. Então, no mundo ideal, o juiz continua com a sua independência e pode julgar de acordo com a lei e os fatos comprovados nos autos. Constituição e lei vinculam. Jurisprudência não vincula. Essa é a súmula do encerramento da minha exposição. Agradeço muito a atenção que vocês me dispensaram na manhã de hoje. E aos queridos colegas da BDPRO e do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Obrigado.